Mango não enxerga na escuridão total, mas ele vê com muito menos luz do que os seres humanos. Os gatos têm uma camada de células chamada tapetum lucidum no fundo do olho. A luz que passa pela retina sem ser absorvida é refletida de volta, dando aos receptores uma segunda chance de captá-la. Isso aumenta a eficiência dos olhos de Mango em 40%. E para aumentar ainda mais a eficiência, os gatos têm mais células fotossensíveis que funcionam melhor com menos luz. Com tudo isso, Mango consegue ver em luz 6 vezes mais fraca do que o seu companheiro humano consegue. Mas os gatos não são melhores que os humanos em tudo. Mesmo que ele pudesse ser ensinado, Mango jamais conseguiria ler. Seus olhos não são bons para os pequenos detalhes e ele vê uma página impressa como uma folha cinza. Um gato enxerga o mundo mais ou menos como alguém que perdeu os óculos. E o gato também não vê cores muito bem. Os gatos sacrificaram os detalhes e as cores para enxergar melhor à noite. O mundo de cores dos gatos é desbotado. Eles enxergam um pouco de amarelo, de verde e de azul. Mas algumas cores, como o vermelho, eles veem como cinza ou preto. Outra ferramenta de caça importante é a audição. Mango consegue virar as orelhas, além da cabeça. Isso ajuda a localizar um som. Os ouvidos afunilados canalizam e amplificam os sons como um megafone. Os gatos ouvem sons que as pessoas não ouvem. Os sons mais agudos, como os guinchos de um rato. E quando um gato ouve um guincho, ele tem que saber exatamente de onde ele veio. Conforme a intensidade relativa do som em cada ouvido, o gato automaticamente vira a cabeça na direção certa. Os gatos também são muito bons para detectar movimentos, mas quando se aproximam da presa, eles precisam usar o sentido do tato. Esse tipo de jogo dá a Mango a chance de exercitar a rotina de uma caçada. Ele usa até os bigodes para sentir a pena. 3 vezes mais grossos do que os outros pelos do gato, os fios do bigode, ou vibriças, descem a uma profundidade 3 vezes maior na pele e têm células sensíveis na base. Elas dão ao cérebro as mínimas informações sobre qualquer coisa que a vibriça toque. As patas da frente também são super sensíveis e servem para explorar coisas novas e testar alimentos. As almofadas das patas sentem a velocidade do que passa sobre elas. A informação vai das patas ao cérebro com velocidade de corrente elétrica. Um gato consegue aprender muito sobre alguma coisa simplesmente alisando ou tocando de leve. Os sentidos dos gatos foram aperfeiçoados para caçar, mas eles também são úteis no acasalamento. Quando uma fêmea está pronta para procriar, ela libera odores que são percebidos pelo órgão de Jacobson no nariz do macho. Num grupo livre, vários machos tentarão acasalar com a fêmea. Os gatinhos da ninhada podem ter mais de um pai. Acasalando livremente, a fêmea se certifica de que pelo menos alguns de seus filhotes terão os melhores genes disponíveis. Essa é também uma estratégia para manter a paz. Como nenhum macho terá certeza de quais dos filhotes são seus, é menos provável que ele machuque ou mate algum deles. Os gatinhos nascem totalmente vulneráveis. Apesar de cobertos de pelos, eles não conseguem regular a própria temperatura. E também são cegos, surdos e incapazes de andar. Mas tudo isso é bom, porque significa que sob nenhuma circunstância eles vão se afastar da mãe e ficar expostos ao perigo. Os gatinhos seguem o cheiro e o calor das tetas da mãe. E mamam até 8 horas por dia.
Quando não estão mamando, só há uma outra coisa que eles podem fazer: dormir. A passagem do nascimento à maturidade pelos padrões humanos é muito rápida, mas para os gatinhos ela deve parecer lenta. Esse tem 10 dias de vida. Ele enxerga um pouco, mas a sua visão ainda está embaçada e vai continuar assim nas próximas 3 semanas. Nessa idade, não é fácil para o gatinho se locomover. Ele caminha devagar e abaixado para manter a estabilidade. Com 3 semanas, o gatinho já está de pé e andando, embora ainda um pouco trêmulo. Ele ainda não caminha na ponta dos pés, como um gato adulto. É uma postura que leva algum tempo para ser aperfeiçoada. Mas, ganhando confiança a cada dia, os filhotes demonstram a necessidade crescente de explorar e brincar. Uma semana mais tarde, a brincadeira está mais animada. Já límpida, a visão é melhor e os gatinhos começam a usar a cauda para ganhar equilíbrio. Com 5 semanas, o gatinho começa a controlar a maior parte das coisas que fazem dele um gato. Seu andar já é mais como o de um gato. Sua audição direcional começa a funcionar. E a visão melhora a cada dia. Com 6 semanas, andar não basta. As brincadeiras e a limpeza estão se desenvolvendo. Com 8 semanas de idade, apenas 2 meses depois de nascer, esse é um gato jovem, porém completo. Daqui para frente, ele só vai crescer e se aperfeiçoar. O padrão de desenvolvimento é praticamente o mesmo para todos os tipos de felinos. Mas os gatos domésticos têm mais um aprendizado importante. Como conviver com as pessoas. Olá, querida. Essas pessoas em Bristol, na Inglaterra, são voluntários que acariciam gatos perdidos e abandonados. Ah, boa menina. Tudo bem, meu bem. Ah, nenê. Ah, olha só que gatinhos lindos você tem. Ao contrário do que as pessoas imaginam, os gatinhos não nascem com a capacidade de interagir conosco, eles têm que aprender. É um aprendizado que começa quando seus olhos se abrem e termina por volta de 7 ou 8 semanas de idade. O gato que recebe muita atenção e que é manuseado bastante nessa idade tende a crescer ligado às pessoas. Ele vai gostar de pular no colo e ser acariciado. Um gato que é pouco manuseado vai ser mais arredio, do tipo que tolera a presença humana, mas não a procura. Se eles não encontrarem pessoas nesse período crítico, é pouco provável que sejam amistosos. A tendência é que sejam selvagens. Gatinhos de rua que não são acariciados nunca terão essa vida. A voluntária Dawn England. Nós procuramos colocá-los num ambiente o mais parecido possível com uma casa, com cortinas, tapetes e cadeiras. Assim, quando eles forem para uma casa, não vão ficar desconcertados e saberão o que esperar. A intenção é que os gatinhos sejam fáceis de lidar. É claro que as pessoas nos dizem como eles são bons gatos, bem domesticados, e é isso que nós queremos. Tecnicamente, os gatos domésticos e os selvagens são da mesma espécie. As duas principais diferenças são as habilidades sociais do gato doméstico, com as pessoas e com outros gatos, e a sua cor. O gato doméstico não precisa de camuflagem. E livre desse requisito, o pelo rajado dos ancestrais, conhecido como tabby, deu lugar a quase todos os padrões e cores que um animal pode ter.
O preto foi a primeira cor nova.